É tão gostoso você poder imaginar ter a vida ao lado de alguém, não é? Poder dividir as suas pequenas e grandes conquistas ao lado de alguém, poder compartilhar o seu dia, ou até mesmo compartilhar, dividir aí os desafios da sua vida, né? E também algumas pessoas querem até se vestirem de noiva, colocar aquela música na cerimônia enquanto você entra e vive aquele sonho tão esperado, não é mesmo? Só que tem um ponto que eu vejo que poucas pessoas falam, que para mim são, eu considero assim, essenciais para que o relacionamento a dois, antes do sim, precisam ser observados e muitas das vezes passa desapercebido, mas que dá para conversar e se alinhar isso antes do dizer o sim, antes de dar esse primeiro passo, para que você saiba que você, pelo menos esses pontos, você esteja acertado, entende isso? E nesse vídeo eu vou falar aqui 5 pontos que eu considero aí essenciais, claro que não são somente eles, mas eu anotei aqui 5 pontos para que você talvez esteja passando desapercebido, mas hoje mesmo você consegue já conversar sobre isso com o seu parceiro e você já vai sair desse vídeo pensando também, será que essa pessoa com quem eu pretendo me casar já demonstra esses sinais? Então, sem enrolação, eu vou falar aqui os 5 sinais que eu anotei aqui, que é uma coisa, uma demanda que vem muito aqui na clínica. E o primeiro ponto é sobre dinheiro. Porque quando você fala, eu quero casar com ele, eu estou muito apaixonada, eu quero ter um parceiro. Só que quando você está namorando, cada um tem seus gastos, né? Isso é muito individual. Só que a partir do momento que vocês vão casar, que vocês estarão casados, você vai começar a partilhar com isso, compartilhar. O gasto do outro pode interferir nos seus gastos, né? Então, assim, a vida financeira do outro que ele tinha, o costume que ele tinha, a vivência que ele tem com o dinheiro, pode refletir agora em você, já que vocês estarão casados. Então, é importante você perceber, essa pessoa, ela é um pouco mais impulsiva, ela gasta sem pensar, ou é uma pessoa que é mais organizada? Como que ela lida com os projetos futuros em relação ao dinheiro? Como que ela organiza isso? Ou até mesmo os sonhos. Qual que é os sonhos dessa pessoa? Como que ela está planejando isso em relação ao dinheiro? E o segundo ponto que eu coloquei é família. O que acontece? Muitas das pessoas, muitos casais apaixonadíssimos, se amam muito, são organizados financeiramente, isso não afeta a vida deles em casal, mas familiares que não sabem quais são os limites, os parentes não sabem quais são os seus limites e acabam interferindo na vida do casal. E o casal não sabe colocar limites, ou ele ou ela não consegue, ou não sabem, não aprenderam a colocar limites, ou se colocam limites, acabam se sentindo culpados. Então, existe muito disso e também acaba afetando a vida do casal. E também falando aí, já aproveitando, falando sobre a vida familiar, como que lida com família, como que vocês pensam sobre o modelo de família que vocês terão? Vocês pensam em ter filhos? Se vão ter, pretendem ter quantos filhos? Não, não queremos filhos. Hoje a gente pensa assim, mas daqui a alguns anos, se porventura um de vocês mudar de ideia, como que será isso? Como que vocês irão conversar sobre isso? Como que vocês irão lidar com essa mudança aí de vontades, né?
porque nesse momento vocês estão namorando, é um desejo, é uma vontade, é um objetivo, é um sonho. Só que no decorrer da nossa vida isso pode mudar. E como que será isso para vocês? Vocês conversam sobre isso? Ou até mesmo se um de vocês querem ter filho, já planejou, já tem desenhado o modelo de família, só que se um de vocês não puder ter filho por alguma causa, vocês já falam sobre adoção? Como que é isso? Esses pontos que eu estou trazendo aqui, eu volto a falar que são demandas que aparecem na clínica, que acabam afetando a vida do casal, tá? E o quarto ponto é sobre princípios, na verdade sobre valores, né? Quando eu falo de valores, eu estou falando de princípios, estou falando de prioridades e também de fé. Mas por que de fé, Daisy? Porque a fé, isso vai nortear até mesmo a criação de filhos de vocês. Como que vocês vão também compartilhar as práticas, vivências que vocês têm no dia a dia, muitas das vezes financeira também. Se um tem uma fé e crê em algo e o outro crê de uma outra forma, um exemplo, tá? Uma pessoa acredita que é importante orar em casal, a outra pessoa não pensa, não vejo sentido nisso, eu não creio nisso. Como que que vocês vão levar, como que vocês vão lidar e como que isso pode te atingir? Já imaginou como que será para você se realmente for dessa forma, vocês tiverem fé diferente, como que vocês vão trabalhar essas divergências? Isso não significa que relacionamentos que os parceiros têm fé diferente, ou um tem fé e o outro não tem, que isso não vai ser saudável, que não tem respeito. Pelo contrário, tá? Isso só é um dos pontos que às vezes é para que você reflita como que você vai lidar com isso. E o último ponto que engloba tudo isso que eu falei aqui é sobre a comunicação. Na verdade, como que é a resolução de conflito entre vocês quando aparece alguma coisa que vocês não gostaram, algum comportamento, algum posicionamento, como que vocês trabalham isso? Como que vocês resolvem isso? É com comunicação, tem uma conversa leve, tem essa abertura para conversar, para mudar, ou é com ataques e manipulação? Perceba isso, tá? Eu volto a dizer, o amor, ele sempre vai ser essencial, mas o casamento saudável, ele precisa de comunicação clara, assertividade e maturidade para enfrentar mudanças. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha. Se você não me segue, se inscreve aí. E até a próxima e tchau!